E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, eu vou continuar comentando sobre os episódios mais recentes do anime Summer Pocket. Anime esse que já está perto da sua segunda metade da história. Eu já fiz alguns vídeos comentando do episódio 1 ao 10. E hoje vou comentar sobre o episódio 11 e 12. Episódios esses que focam numa nova heroína, que é a minha personagem favorita do anime, a tão carismática Ao, que está prometendo muito, seja a disputa de melhor garota ou de revelações importantes para a história. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Depois de presenciarmos dois romances com slot temporal no anime, começando pela animada pirata aventureira Kamomi e depois a Tsumugi, que é a garota Mugyu, ainda temos duas garotas em aberto que são a Ao e a Shiroha, que também apareceram em ambas essas rotas de forma secundária. Mas pelo que tudo tá indicando, as duas estão mais conectadas com a história principal do que as duas primeiras, que já conhecemos bem. E a história parece estar finalmente andando pra frente. Além de, claro, ainda ter a Umi no meio de tudo isso, né? E no episódio 11, o novo slot temporal começou já bem estranho e diferente em comparação aos anteriores. Aqui vemos novamente a Umi naquele jardim misterioso numa árvore. E quando vemos ela voltando para a ilha, ela aparece correndo como se estivesse desesperada. E apesar de estarmos na rota da Ao, a primeira presença que a Umi notou foi a da Shiroha, daquele jeito olhando para o mar. E aqui dá a entender que o objetivo dela parece ser a Shiroha, e é como se algo forçasse ela a não ir por esse caminho, e que ela ainda tem uma outra coisa que precisa fazer primeiro. Aí o episódio pula para a parte dela acordando o Hairi, e ele acorda estranhando se ela já falava desse jeito antes, mas aí ele lembrou que só conheceu ela ontem. Aí apareceu essa borboleta voando perto dele enquanto ele falava isso. Como se ele já tivesse tendo consciência de que ele tá voltando no tempo. E outra coisa estranha é que a Umi parece estar agindo de forma mais séria do que nas outras partes, onde ela parecia mais brincalhona, e ela também participou mais desse episódio do que nos outros, como naquela parte que os moradores da ilha dão a festa de boas-vindas pro Hairi. Lembra que no episódio 2 ele foi sozinho? Nesse episódio aqui, a Umi também participa dessa festa, só que ela ainda age um pouco estranha, como na parte que ela olha para os dois lados como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém que não estava ali. E novamente a Shiroha não apareceu na festa, igual no episódio 2. E aqui até mostra um flashback dela sendo convidada, onde ela diz que iria se conseguisse. Aí depois da festa, a Ao acompanha o Hairi e a Umi até a casa dele. E no meio disso, vemos a Shiroha andando por ali e observa os três indo embora. E aqui ela fica um pouco suspeita, né? Já que ela foi convidada para a festa, mas ela não apareceu na festa. E no meio da noite ela está ali vagando pela ilha. Meu, que personagem enigmática, hein? E mais à frente, algumas coisas anormais acontecem, como a parte do arroz que a Umi faz. Nos outros episódios que ela fazia o arroz, ela parecia mais inspirada e confiante, e o Hairi até elogiava a comida dela. Já nesse episódio ela parece que não deixou tão gostoso, como ela deixava antes. Coisa que o Hairi notou e até tinha achado que ela confundiu o açúcar com o sal. E ela confirma com a cara dela. E uma outra coisa que rola aqui é que ela chama ele de pai. Sim, a Umi chamou o Hairi de pai. E apesar de depois ela ter negado, ainda fica explícito que ela deixou isso escapulir, indicando que esse slot temporal realmente está causado por ela, e que ela está tentando restaurar alguma coisa. Eu tô achando que ela tá em busca do pai dela e da mãe dela no passado. Enquanto já tá quase tudo levando a crer que o pai dela é o Hairi, ainda tem a questão da mãe dela. A maioria que não conhece o jogo já tá até especulando que a mãe da Umi pode ser a Shiroha, já que ela é a última heroína que vai ter a rota adaptada. E isso pode até ficar mais descarado com aquela primeira cena que a Umi encontra ela no começo do episódio. Agora eu tô mais curioso para saber o que pode ter causado essa separação que está fazendo com que a Umi fique resetando o tempo. Ela com certeza está tentando salvar alguém,
Isso se o Hairi for o pai dela do futuro, e uma das heroínas serem a mãe. Eu já acho quase impossível a mãe dela ser a Kamome ou a Tsumugi, pois eu tô apostando mais na Shiroha. A Umi parece estar bem de olho nela. A propósito, essa não é a primeira cena que a Umi vê a Shiroha. Lá no episódio 7 da Tsumugi, as duas já se encontraram também de forma bem rápida. E eu acho que a Umi está assim, causando slot. Como, eu não sei. Mas depois dessa parte que ela chama o Hairi de pai e depois disfarça, só mostra que ela tem noção de onde ela tá e o que ela tá fazendo. Ela sabe que não tá numa realidade normal. Diferente dos outros personagens que aparentemente não sabem que estão num slot temporal. Senão não faria sentido ela chamar o Hairi de pai e depois disfarçar. Isso é uma coisa que fazemos quando sabemos de algo, mas deixamos escapar sem querer. Mas continuando, aí depois o Hairi vai até aquele lugar onde a O trabalha. E novamente nos demos de cara com aquela cena hilária do sorvete, onde ele fica todo espantado e joga e joga sorvete na calcinha dela. Ai meu, a interação desses dois é boa demais, velho. É impressionante a química que os dois têm. Ele com esse jeito todo sincero dele, aí ele fala que não é acostumado a ver garotas usando poucas roupas, e o cara de pau ainda fala que isso pode ser obra do destino, e que ela poderia ajudar ele a criar essa tolerância. Ai, senhor. Aí a outra doida ainda diz que ele quer que ela faça poses perigosas. Meu, a O é engraçada pra caramba, meu. Essa personagem é carisma pura, velho. Ai, meu Deus. E desde o primeiro episódio que ela apareceu, ela fica com esses pensamentos errados e confunde tudo. E as caras e bocas dela são impagáveis, velho. Eu sabia que eu tinha escolhido a garota certa pra ter como favorita. A maioria tava lá dizendo que a Kamome era a melhor garota e blá 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 blá. Sendo que ela naquelas semanas foi a única que tinha ganhado algum tempo de tela. E eu só aqui, só esperando chegar a vez da O, que já era a minha favorita. Já tô até desejando que ela seja a heroína principal da história e da rota verdadeira. Mas já tenho quase certeza de que vai ser a Shiroha, que é bem chatinha, né? Eu gosto dela, ela tem uns momentos bem engraçados. E acho que vou gostar mais dela ainda quando ela ganhar foco. Mas a O é muito superior, meu. Melhor garota, sem dúvidas. E o episódio explora muito esse lado pervertido dela. E o Hairi até pergunta se ela é pervertida. E o outro doido aqui confirma que ela é e ela nega com as caras e bocas dela. Igual naquela parte que os dois estão indo embora e ela cai no sono. Aí ele olha o brinco dela. Aí ele pergunta se podia tocar neles. E a doida vai e diz que a doida vai e diz que é a primeira vez dela e que só deixa se ele for gentil. O quê? Como assim? Primeira vez do quê, mulher? E o outro doido ainda fala que não... Ai, meu Deus, eu não aguento. Aí o outro ainda fala que não vai se acanhar. Ele não vai se acanhar. Aí depois ela ainda fala toda espantada, que era disso que ele tava falando o tempo todo. Meu, esses dois são ótimos, meu. A interação deles é maravilhosa. E eu já tava até esquecendo, mas nesse episódio também aparece esse bichinho aí, que eu nem sei o que ele é exatamente, mas ele é o mascote da obra. E cada uma das obras da Kei tem um mascotinho diferente. Em Canon tem um gatinho, em Clannad tem um javali, em Year tem um cachorro, em Rewrite também é um cachorro. E detalhe que os mascotinhos nunca são os mascotes da heroína principal. Em Canon o gatinho é da Makoto, em Clannad o javali é da Kyo, e em Summer Pockets esse bichinho é da O. E ainda não sei qual que é a espécie dele. Aí continuando, aqui dá algumas dicas do porquê a O dorme bastante. E um dos motivos é que essa velhinha diz que ela faz visitas para a Ai, que é revelada como a irmã gêmea dela. E o segundo motivo é que durante a noite, ela anda pelas montanhas da ilha, onde ela revela que ela é de uma geração de famílias que faz uma espécie de ritual durante a noite nas montanhas. Lugar esse que o Hairi vai depois de avistar uma lanterna acesa da casa dele. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. E o Hairi vê ela seguindo uma daquelas borboletas misteriosas. E quando a O toca na borboleta, o olho dela muda, como se ela estivesse sob alguma hipnose, ou algo do tipo. Aí depois que ela nota o Hairi ali,
ele pergunta o que são essas borboletas, e ela fica surpresa quando descobre que ele também consegue ver as borboletas. E assim o episódio termina. E aqui já vimos que, teoricamente, o Rairi não deveria conseguir ver as borboletas, deixando mais dúvida ainda se ele tem algum tipo de poder especial. E a O, até agora, é a única das heroínas que já apareceram que consegue ver as borboletas, coisas que as duas primeiras não conseguiam. A Kamome, inclusive, parece que até vira uma borboleta, mas a mãe dela, se eu não me engano, também consegue ver, né? A Shiroha eu não sei se ela consegue ver também, provavelmente sim. E parece que finalmente chegamos na parte que esses mistérios serão mais desvendados. Foi um episódio muito bom, eu me diverti muito nesse episódio, e achei a relação do Rairi com a O muito mais natural do que foi com a Tsumugi no primeiro episódio dela. E o episódio acabou de uma forma muito interessante, que deixa a gente mais curioso ainda pro que vem depois. E agora vamos falar do episódio 12. Episódio esse que trouxe algumas respostas que o anime estava deixando em aberto. Como o PV já indicava, e pelo que disseram, a rota da O realmente revela detalhes sobre as borboletas. Mas eu vou chegar lá e inclusive vou tentar analisar alguns acontecimentos em outros episódios pela perspectiva sobre as borboletas. O episódio começa com um flashback da O com a Ai, que é a irmã gêmea dela. Aí a cena fica sem som e dá a entender que elas estavam discutindo. Aí depois da opening mostra o Rairi se perguntando sobre o que são aquelas borboletas, dando a entender que a O não respondeu a pergunta dele depois daquela última cena. Aí depois ele vai pro trabalho dela e se encontra com a Shiroha, que quase entra em depressão porque ele tinha pego o último picolé de melancia que ela tanto é apaixonada. Mas aí ele deu picolé pra ela. Aí então ela saca que ele quer perguntar mais detalhes sobre a O. E aqui ela faz algumas revelações interessantes sobre a família dela e da O. Aqui ela fala que há muito tempo atrás tinha 3 famílias que eram chamadas de as 3 casas, que é a família Sorakado, família da O, família Naruse, família da Shiroha, e ela não lembra qual que era a última família. Mas aí ela diz que só a família Sorakado continuou cumprindo os deveres até os dias atuais. Aí depois a O aparece toda sonolenta. Aí aqui rola mais momentos engraçados desses dois. Aí ela mostra o lado tsundere dela. Aí ela mostra aqueles sinais de cansaço de novo e deita no colo dele. Aí esses dois malucos aqui apareceram na hora. E o Ryoichi fala para eles voltarem, porque nesses momentos tem que fingir que não viu nada. Faz parte de ser um brother. E ainda termina falando até mais bro. Seja feliz. Meu, esses personagens são comédia pura. Como eu queria que eles aparecessem mais. Não tem uma cena que eles aparecem que não seja engraçada. Aí a Shiroha também vai embora. Mas antes diz pra ele não se aproximar das montanhas à noite. E que se a O disse é melhor escutar. Aí novamente depois o Rairi encontra a O dormindo em mais um lugar aleatório. Aí essa maluca pervertida parece que tá sonhando e agarra o Rairi. Aí ela abre os olhos e normalmente a gente pensaria que ela iria largar ele toda envergonhada. Mas aí ela finge que tá dormindo e continua, meu. Que personagem top. Aí a cena fica mais engraçada ainda quando a Shiroha vê os dois agarrados. E ainda fala, fiquem à vontade, aproveitem. E o mais engraçado desses personagens que vê a cena nem é muito sobre o que eles falam, e sim sobre o que eles pensam quando vê a cena. E quando a O acorda, ela ainda joga essa de não me incomodo se for agressivo, mas estamos ao ar livre agora. Meu Deus, olha as ideias da menina, meu. Ô mente poluída que essa O tem, tá doido. E me disseram que a rota dela é a que mais tem cenas eróticas. Então será que a Fio vai ser ousada de botar aqueles momentinhos mais íntimos? Quem sabe, né? Eles até botaram um beijo com as outras garotas e pode até parecer normal, mas vários animes e mangás, por alguma razão, evitam de ficar botando beijo entre casal. Sei lá por quê. Aí depois desses momentinhos engraçados, ela diz novamente que ele não vai subir as montanhas e que é pro próprio bem dele. E rapaz, ela não tá errada não. Aí ele obviamente desobedeceu e subiu aquilo. E aqui, o Rairi quase foi de vala, tá? Quando ele tá subindo as montanhas, ele vê uma borboleta. E uma coisa bem bizarra aconteceu. Quando ele tocou na borboleta, mostrou um flashback de um homem pedindo para trazer a esposa
e filha dele de volta de um acidente, numa cena bem embaçada. Aí o mais estranho é que o Hairi começa a andar contra a vontade dele, como se tivesse hipnotizado. Aí ele vai andando até o pico da montanha, dando a entender que ele ia cometer algum tipo de suicídio, meu. Foi bem bizarra a cena. Isso depois que ele tocou na borboleta, tá? E bem que eu desconfiei que essas borboletas não eram muito amigáveis. Mas aí então, a Ao chegou a tempo e salvou ele. Aí ela disse que as memórias de outras pessoas entraram na cabeça dele quando ele encostou na borboleta. Aí aqui, a Ao explica que essas borboletas são memórias que restaram de pessoas com arrependimentos, numa forma de borboleta. E se encostar em uma delas, o indivíduo revive as memórias da pessoa. Mas ela diz que normalmente as borboletas só podem ser vistas por animais e pessoas bem sensíveis. E esse detalhe aí, de quem toca na borboleta desperta memórias com arrependimentos, pode explicar aquela cena do começo do episódio 6, quando a Kamome fala pro Hairi que se lembrou de tudo e onde ela estava. Agora, para essa cena, pode abrir duas possibilidades. Ou a consciência da Kamome tocou na borboleta e despertou as memórias dela, igual o Hairi fez com a borboleta das montanhas, ou então ela era aquela borboleta o tempo todo. Ou seja, uma memória com arrependimentos. Isso pode explicar aquela parte que ela sai voando como borboleta no navio. E de fato, o Hairi tinha visto aquilo. Quando o episódio 6 lançou, ficamos bem confusos sobre o que tinha acontecido naquela parte. Mas com essa explicação da Ao, tudo faz mais sentido agora. Aí, tá aí, gente. A resposta daquela parte. O sobrenatural tá ganhando explicação. E aquela Kamome era uma memória o tempo todo. Outra parte que pode ser explicada é aquele do episódio 11, quando o Hairi sabe detalhes sobre a Umi, mesmo só vendo ela uma vez. E naquela cena, a borboleta estava perto dele, indicando que acidentalmente ele encostou nela e despertou algumas memórias. Tá aí mais uma explicação. Se eu não me engano, a parte da Tsumugi não envolve as borboletas, né? Então não tem nem muito o que discutir sobre ela aqui. Mas continuando, aí depois que a Ao explica sobre as borboletas, o Hairi pergunta quais são esses deveres que ela tá fazendo ali. Aí a Ao fala que o dever dela é reunir as borboletas perdidas e guiar elas para o devido lugar delas. Esse é o dever da família dela. Aí quando o Hairi pergunta se ela vai ficar bem, porque ela tocou, né, também. Aí ela diz que conseguiu desenvolver uma tolerância para isso, e que já é acostumada. Aí ela também explica que tem uma memória que ela precisa encontrar a qualquer custo. No outro dia, eles vão até o hospital onde a Ai está em coma. E ela explica que a Ai sofreu um acidente e nunca mais acordou depois disso. E a memória que a Ao quer tanto encontrar é a memória da Ai. Mas será que essa memória que ela está procurando não é aquela mesma memória que o Hairi despertou quando tocou na borboleta? Aquela memória envolve um acidente com uma garotinha e mulher. Poderia ser a irmã da Ao com a mãe dela? Aí ela também fala que a avó do Hairi contou uma história antiga a ela sobre uma borboleta que acordou alguém que estava adormecido por um longo tempo. E é por isso que ela fica tocando nas borboletas, justamente para achar as memórias da Ai. Mais à frente, o Hairi diz que vai ajudar ela, e a cena ficou muito fofa. E ele não esconde que tá apaixonado por ela. Ele fala isso na cara dela, meu. E olha, apesar de eu sentir falta de uma história de fundo pro Hairi, tipo mais exploração daquele trauma dele pela água, um desenvolvimento a mais pra ele também, eu ainda acho ele um ótimo protagonista. Não é irritante, é direto e reto no que ele quer, a dinâmica dele funciona com as garotas. Eu gosto dele, apesar da pouca profundidade na história dele. É até compreensível, né, já que tem muito slot temporal. Mas tomara que ele tenha um desenvolvimento maior nas rotas verdadeiras. Aí eles vão até uma árvore que a Ao diz ser uma árvore separada do mundo real e do tempo real. E que a floração dela atrasa. E que as florações das outras árvores Tachibana ocorrem antes do verão. E que ela foi sacralizada por ficar na borda entre o mundo normal e o dos espíritos. Aí depois no hospital rola uma cena linda do Hairi pedindo pra Ai acordar logo porque ele quer namorar a Ao. E ela diz que gostaria que esse momento acontecesse quando a irmã dela acordasse. E agora mais que nunca, ele está disposto a ajudar a encontrar a memória dela.
Aí depois ele fala com a tia dele sobre aquela lenda de que a avó dele contou pra O, da borboleta que acorda pessoas. E a Kyoko confirmou que é verdade. E isso animou a O e ele. E ele também a convidou para ir no depósito da casa dela, para eles verem sobre essa lenda no livro. Aí depois ele começa a ter umas visões estranhas, com a voz da Umi. E novamente isso acontece quando ele vê a borboleta que estava ali do lado dele. Aí então a O chega na casa dele. Aí ela acha uma forma disso acontecer e fica toda feliz. Mas aí o episódio não acaba tão feliz, não aparentemente. Ele termina com a cena da Ai no hospital, e aquele chaveirinho no braço dela desamarra e cai no chão. Chaveirinho esse que é aquele mesmo que mostra no começo do episódio, quando a Ao deixa cair quando era pequena. Isso dá a entender que a Ai vai morrer, e eles não vão conseguir salvar ela, foi bem tenso. Agora eu tô mais curioso ainda para ver no que isso vai dar. Então aqui está as minhas primeiras impressões dos episódios 11 e 12. E o que eu achei? Simplesmente os melhores episódios do anime até agora, meu. Eu amei esses episódios. A O é maravilhosa, super engraçada. A interação dela com Hairi é muito divertida e muito natural. Os dois têm muita química. E eu não senti uma relação apressada e forçada, igual foi com a Tsumugi. E o ritmo dos episódios também não senti nada corrido. Não sei se rolou muito corte, mas eu pelo menos não senti isso. As explicações sobre as borboletas ficaram bem claras sobre muita coisa. E a explicação da árvore também. Sem falar que os mistérios estão se desvendando cada vez mais. E a história tá ficando mais séria também. Rolou mais interações entre os personagens secundários, né? Que é algo que eu senti muita falta na rota da Tsumugi. E da Kamome também, mas nem tanto na dela, foi mais na da Tsumugi. E apesar da rota ser da Ao, a Umi e a Shiroha estão muito mais envolvidas aqui do que elas estavam nas outras rotas passadas. Isso com certeza é uma preparação, já que a rota da Shiroha é a próxima. E as coisas estão cada vez menos confusas agora. Amei esses episódios e amei a Ao também, né? A rota dela me deixou num hype absurdo pro que ainda vai acontecer. E eu tava precisando desse hype, porque a rota da Tsumugi me deu uma boa desanimada, hein? Mas ainda faltam 2 episódios para concluir a rota da Ao, que segundo o que dizem, vai ser muito emocionante, e eu acredito que vai ser sim. E obviamente, trarei o vídeo para vocês. Então é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima!